Olá, como vão vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Eu sumi um pouquinho, mas glória a Deus, né? Agora voltei aqui para poder colaborar mais uma vez com esse canal abençoado. Meu nome é Fernanda, eu moro em Campinas e estou aqui para cooperar, né, na obra do Senhor. Nós vamos estudar a lição de número 6, Testemunhando ao Mundo, do sábado 11 de maio de 2024, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Nós vamos ler o texto base que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha que lindo, né? Que testemunho que eu tenho passado para o meu próximo, testemunhando ao mundo. Então, nós somos responsáveis pelo que nós estamos transmitindo da pessoa de Jesus para o nosso próximo. Será que as pessoas percebem que eu tenho andado com Jesus? Será que eu tenho vergonha de carregar esse símbolo, né, de cristão? Como eu tenho me portado, né, sendo um representante de Jesus aqui neste mundo? São perguntas reflexivas. O texto de Atos dos Apóstolos, página 68, diz assim: devemos elevar a coroa de Cristo acima do brasão das autoridades terrestres. Engraçado, né? Diz que nós devemos obedecer às autoridades, sim, até que essas não entrem em confronto com a lei de Deus. Caso entre em confronto com os nossos princípios, nós temos que obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas como nós podemos elevar a coroa de Cristo acima do brasão das autoridades? Cumprindo com o nosso dever com as autoridades. Né? Tudo aquilo que não for ofensivo a Deus, nós devemos cumprir com o nosso dever, pagando os nossos impostos, né? Colaborando com a sociedade em fazer o bem ao próximo. E aí sim nós vamos estar elevando então a coroa de Cristo acima das autoridades terrestres, quando nós dermos um bom testemunho acerca do professo nome de cristão que nós carregamos. Primeiro tópico: evitando tudo que combate contra a alma. Evitando tudo, quer dizer, é mais de uma coisa, muita luta, né, meus queridos? O mundo tem muito a nos oferecer para poder tirar de nós a nossa salvação. Evitar quer dizer evitar ter contato com alguém ou com algum tipo de situação, né? Evitar passar por uma situação desagradável, evitar a convivência com certas pessoas, né? Ou encontro com certas pessoas. Enfim, nós devemos evitar de ter discussões, tudo aquilo que for de modo a nos perverter, a nos complicar, né, a nossa conduta como cristão, nós devemos evitar. A primeira pergunta diz assim: qual é uma das batalhas mais importantes e desafiadoras para cada peregrino? Para cada peregrino, qual será a minha batalha mais desafiadora? Qual será a sua batalha mais desafiadora? Mas tem uma que ela abrange todos nós. E essa é a resposta aqui desta pergunta, né? Qual é uma das batalhas mais importantes e desafiadoras? São as concupiscências carnais. Essas combate contra a alma. E ela pega qualquer um de nós em cheio. Diz aqui que concupiscência é o anelo de prazeres sensuais ou a cobiças de bens materiais. E nós sabemos que lá no tempo de Noé, o Deus chegou tão no cume da impaciência, da tolerância, ou melhor, de Deus, esses prazeres sensuais e essa cobiça de bens materiais e também o Deus ventre, né, que seria o apetite, que Deus desejou destruir o homem que ele havia criado. E hoje nós não estamos diferentes, meus queridos. Diz aqui em 1 São João 2, 15 e 16: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Na nota diz assim: que vos abstenhais das concupiscências carnais. Muitos consideram esse versículo apenas como uma advertência contra a conduta de sensualidade moral, mas tem um significado mais amplo.
Ele proíbe toda gratificação prejudicial do apetite ou da paixão. Todo apetite pervertido se torna uma paixão combativa. O apetite nos foi dado para um bom propósito, não para se tornar um instrumento de morte ao ser pervertido e assim se degradar em concupiscências que combatem contra a alma. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós não cuidarmos desse templo do Espírito Santo, com certeza a nossa vida espiritual ela estará comprometida. Diz aqui, a força da tentação de ceder ao apetite só pode ser avaliada pela inexprimível angústia de nosso Redentor naquele longo jejum no deserto. Ele sabia que ao se entregar ao apetite pervertido, o ser humano teria suas percepções tão enfraquecidas que não conseguiria discernir as sagradas verdades. Se o poder do apetite pervertido era tão forte sobre a humanidade que, para quebrar esse domínio, o divino Filho de Deus teve de passar por um jejum de quase 6 semanas em favor do ser humano, que tarefa desafiadora está diante de nós como cristãos. Então, meus queridos, vamos observar que não é só a sensualidade moral, mas sim o controle que nós devemos ter quanto aos desejos do apetite. Porque disso também depende a nossa salvação. Quando nós temos um apetite desregrado, nós comprometemos a nossa maquinária humana. E agora nós vamos sofrer prejuízos, como vem dizendo aqui. Nós ficamos fracos espiritualmente, né? E fisicamente também, para resistir ao mal. Diz assim, com a ajuda desse poder divino, também pode ser totalmente vitorioso em sua guerra. Qualquer um que lute contra esse mal. E por fim pode receber a coroa do vencedor no reino de Deus. Então, meus queridos, vamos nos apegar a Cristo. Ele combateu por nós lá no deserto, sendo tentado pelo inimigo a comer, quando ele não poderia fazê-lo. E nós devemos também subjugar o nosso apetite, para que ele não venha ser uma presa contra nós e venha nos destruir, né? Fazendo com que nós não demos um bom testemunho, né? Porque aqui vem falando testemunho ao mundo, né? Nós seremos um escândalo e não um bom testemunho para o nosso próximo. Até amanhã, quando nós vamos continuar o estudo dessa lição. Um abraço para vocês. Deus abençoe.